Meus amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, fiquemos de pé em reverência à santa palavra do nosso Deus. Abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, no capítulo 3, versículo 14 ao 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Quantos acharam, digo amém. Lembrando, irmãos, eu esqueci de avisar que domingo que vem teremos escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante e é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos ter essa consciência, precisamos entender que a escola bíblica dominical, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Então você está convidado para ser aluno da escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Diga glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, meus irmãos? Podem sentar dando glória a Deus. Duras palavras, né, irmãos? Diga comigo, duras palavras. Mas Deus, apesar dessas duras palavras, existe amor. Amém, meus irmãos? Antes de entrar no texto que acabamos de ler, nós queremos fazer um panorama de Laodiceia. Quem era Laodiceia? Laodiceia, na realidade, era uma cidade da província romana da Ásia Menor, na parte ocidental da Turquia. Então, Laodiceia hoje, né, é lá na Turquia. Então, nos tempos romanos, a sua posição geográfica era
muito favorável. Ela tinha um desenvolvimento muito grande, porque ela tinha estradas. Então, Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela, por conta dessa rota comercial, ela era uma cidade muito próspera. Então, Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela tinha esses caminhos, e ao passar do tempo, Laodiceia, ela veio a crescer muito materialmente. E Laodiceia, ela começou a prosperar muito. E ali de diante, ela teve algumas indústrias da lã, do fabrico de roupas. Então, Laodiceia começou a prosperar. Laodiceia começou a se enriquecer. E os irmãos que moravam na cidade de Laodiceia começaram a gozar desta fartura. Então, Laodiceia, ela foi beneficiada. Então, como eu disse, ela tinha um grande comércio e também um centro bancário. Dá para imaginar, nos tempos bíblicos, né? Ela já tinha um grande comércio e tinha até a questão bancária, para vocês observarem, para vocês verem o quanto Laodiceia era uma potência comercial. Laodiceia, ela tinha 25 aldeias, era como uma metrópolis. Então, Laodiceia era uma cidade muito próspera e muito grande, porque ela tinha 25 aldeias. Então, Laodiceia, ela tinha esse privilégio. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então, como eu disse, Laodiceia, na qualidade de cidade-mãe, veio a incorporar uma área onde havia nada menos que 25 aldeias. Como eu falei, uma grande metrópole. Então, Laodiceia, ela era abastecida financeiramente. Laodiceia era como São Paulo hoje, vamos dizer assim, uma cidade que se sabe que o Brasil depende muito de São Paulo. Então, porém, Laodiceia era uma cidade sujeita a bastante terremotos lá na Turquia. Então, ela tinha frequentemente terremoto. Aí, posteriormente, foi abandonada. Então, atualmente, ela é abandonada. Ela é abandonada. Mas vamos entrar aqui. Eu precisei falar da área geográfica e do poder econômico, justamente para falar das coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Então, versículo 15: conheço as tuas obras, e em outras palavras, conheço a tua condição espiritual em geral. Então, Jesus aqui, quem fala aqui é o próprio Jesus. Ele diz que eu conheço as tuas obras. Então, ele sabia da condição espiritual de Laodiceia, que nem és frio e nem quente, porque ele faz esse simbolismo. Laodiceia, ela não tinha água própria. Laodiceia, ela era abastecida pelo aqueduto. E o aqueduto, quando ele mandava água para Laodiceia, a água chegava o quê? Morna. Aí Jesus, ele usa esse simbolismo. E aqui para a gente tomar água morna é muito ruim, né, irmão? Quem já tomou água morna aqui? Eu acredito que todos nós já tomamos água morna, né? E aqui para a gente ela dá o quê? Ânsia, né? Quando a gente vai
tomar aquele copo d'água, e aí, quando é aquela água morna, misericórdia. Não é assim, Valdinho? Então, é por isso que Jesus, ele fala que Laodiceia tem essa característica, porque na realidade Laodiceia era uma igreja que não estava bem espiritualmente. Laodiceia era uma igreja que não vivia pautado na palavra de Deus. E a Bíblia fala que ela era muito rica, não é? Então, a igreja de Laodiceia, ela estava em uma situação muito complicada. Deus, ele reprova a situação de Laodiceia. Preste bem atenção. Versículo 16. Vomitar no grego é êmio, cuspir ou vomitar. Desse termo é que se deriva o vocabulário moderno emético, um agente que causa vômito. É possível que esse simples ato de cuspir ou que esteja em foco. Preste bem atenção. Jesus, ele fala para Laodiceia: eu vou te cuspir, eu vou colocar fora. Então Laodiceia, ela é repreendida pelo Senhor. Laodiceia, ela faz uma avaliação de si própria. Preste bem atenção. A igreja de Laodiceia avaliava-se a si mesmo segundo os padrões de riquezas materiais. Essa igreja tanto estava no mundo como fazia parte do mundo. Por essa razão é que era totalmente ignorante da sua verdadeira situação espiritual. Como nós lemos na introdução, era uma igreja abastecida, era uma igreja rica materialmente, mas espiritualmente era uma igreja falida. Materialmente, e eles se vangloriavam, eles se achavam. Versículo 17, voltando: pois dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Existia aqui uma cegueira espiritual. A igreja de Laodiceia estava cega espiritualmente. Diga misericórdia. A pior coisa de um crente é quando ele se autoanalisa e ele não consegue mais enxergar os seus pecados. Aí se dá o nome de mente cauterizada. Ele acha que está tudo bem. Ele acha que está tudo mil maravilhas. Essa era a situação da igreja de Laodiceia. E Deus, ele repreende. E Deus, ele começa a repreender. Na época da igreja de Laodiceia, se tinha cultos aos imperadores, ao imperador romano. Tinha que fazer culto ao imperador. E a igreja de Laodiceia, ela compactuava. A igreja de Laodiceia, ela dizia, não tem problema não, a gente não adora ele de coração, só é um ritual. A igreja de Laodiceia é como a gente diz, é um crente Raimundo, né? Um pé da igreja e o outro no mundo. A igreja de Laodiceia, ela não tomava partido para o cristianismo, ela ficava ali, porque na realidade a igreja de Laodiceia, ela sabia que no território da Ásia Menor, muitos crentes, muitos cristãos eram perseguidos pela sua posição de fé em Cristo Jesus. E vocês sabem muito bem que naquele momento ali,
muitos cristãos foram mortos, perseguidos, mas a igreja de Laodiceia, ela encontrou um arrumadinho, um jeitinho para não ser perseguida. Aqui está muito bom, eu sou farto, eu sou rico, dá para fazer um arrumadinho. Era isso que a igreja de Laodiceia falava. Mas eles estavam totalmente equivocados, eles estavam errados, porque quem quer agradar a Deus não pode agradar o mundo. Quantos estão entendendo? Levanta a mão e diga glória a Deus. Não tem meio termo, não tem meio termo. E a igreja de Laodiceia, ela estava compactuando a adoração ao imperador. Por quê? Porque, como eu disse, havia o martírio, morte, prisão, confisco de bens. E aí ela achou arrumadinho para se safar do Império Romano, do imperador. Aí eu me lembro daquele texto que diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A igreja de Laodiceia estava nessa situação. Mas Deus, irmãos, Ele nunca deixa o seu povo perecer sem falta de aviso. Repita comigo: Deus nunca deixa o seu povo perecer por falta de aviso. Porque, como a Bíblia diz que Deus, Ele repreende aquele que ama. Deus repreende aquele que ama. E Ele repreendeu. Ele foi austero aqui nessas palavras. O próprio Jesus foi austero, foi duro, porque a igreja de Laodiceia precisava acordar. Estava cocheando em dois pensamentos: o mundo e as coisas de Deus. E estava mais propício para as coisas do mundo. E Deus naquele momento ali, Jesus naquele momento, Ele chama a igreja de Laodiceia e repreende. E por trás disso existe amor. Amém, meus irmãos? Eu me lembro, nós temos um conceito que diz assim: olha, Deus, Ele não faz vergonha a ninguém, né? Eu acredito que vocês já escutaram isso. Mas nós o vergonhamos, né? Com as nossas atitudes, com os nossos erros, com as nossas posições. E eu me lembro uma certa vez que eu estava no sertão, pregando a palavra de Deus, e eu tinha esse conceito, que Deus, Ele não chama ninguém assim na frente de alguém, da igreja. E um certo pastor, ele estava pregando em praça pública, e ele disse assim: Deus está me mostrando aqui que tem um irmão que ele sai da cidade, é um empresário, é assim, 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 está pecando, está fazendo coisas que não é da agrado do Senhor. Até agora Deus não me mostrou, Ele só está me falando. Agora, se Ele me mostrar, eu vou mostrar quem é. E aí eu, no meu conceito, eu dizia: Deus está repreendendo, né? E Ele não vai mostrar. Quando daqui a pouco Deus revela ao pastor quem era. Aí diz: você que está aqui, é com você que Deus está dizendo. E aí eu fiquei chocado. Eu digo: meu Deus, e o meu conceito?
Mas a Bíblia, irmãos, ela nos mostra que quando Ananias e Safira pecou, eles foram expostos. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Venderam a propriedade e mentiram. Chegou para o apóstolo, depositou a sua... e mentiram. E eles foram o quê? Expostos. Foi exposto ou não foi? Isso é bíblico. Quando Miriam pecou, ficou fora do arraial ou não? Ela pecou, aí Deus vai ficar leprosa, porque deu com a língua falar do meu servo, vai ficar leprosa. Novo Testamento e Velho Testamento, viu? Então, são conceitos que a gente vai aprendendo, que nós fomos às vezes ensinados erradamente. Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo que a gente colhe o que plantamos. E voltando aqui para o texto, Laodiceia foi repreendida. Amém, meus irmãos? Aqui, Laodiceia foi repreendida. Por quê? Porque ele não estava seguindo os parâmetros da palavra de Deus. Isso aqui é muito forte. Ela era rica, se achando, os irmãos eram ricos, se achando que estava tudo bem. Riqueza material não tem nada a ver com Deus. Preste bem atenção. Assim não tinha ateus ricos, assim não tinha idólatras ricos. Então, prosperidade material não tem nada a ver. Não quer dizer que Deus é na vida. Então, os laodicenses aqui, eles tinham esse conceito. Eles começaram a conjecturar, imaginar que estava tudo bem. Ora, se eu estou comendo bem, vestindo bem, a cidade é muito próspera, então Deus é da minha vida. Olha o dedinho. Deus estava a ponto de cuspir a igreja de Laodiceia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E aí, meus irmãos, Jesus, ele começa a mostrar para a igreja de Laodiceia. Repita comigo: Jesus dá conselho. Está muito fraco, diga: Jesus dá conselho. Olha aqui. Mesmo a igreja de Laodiceia, numa visão turba, numa visão míope, aí entra Jesus e diz: aconselho-te, né? Apesar de imaginar e saber de tudo. Preste bem atenção, porque a igreja de Laodiceia, ela imaginava, pensava que sabia de tudo, que sua avaliação sobre si mesmo se alicerçava sobre os fatos, ou seja, sobre o que eu falei, eu tenho, eu posso, então está tudo bem. Mas essa avaliação, ela não era uma avaliação correta. É por isso que a Bíblia diz, quando nós vamos ser, domingo que vem, né? Tem um texto lá, diga: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma, Esse examinar não é segundo os nossos parâmetros, não é o que nós pensamos, não é os nossos, é segundo a palavra de Deus. Então nós devemos nos analisar. O que vai nos medir é a Bíblia Sagrada. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aconselho-te. Então, no entanto, precisava de um conselho divino. A igreja de Laodiceia, ela precisava de um conselho divino. Cristo, né? Ele aconselha mediante o arrependimento e a realidade espiritual.
aconselho-te que compre ouros, né? Ou seja, há um simbolismo aqui. Jesus estava chamando a igreja de Laodiceia para um comprometimento espiritual. A igreja de Laodiceia não tinha comprometimento espiritual. E nós, como a igreja contemporânea, a igreja da atualidade, precisamos ter a visão que Jesus está voltando. Nós precisamos entender que não é de todo jeito que eu e vocês iremos chegar lá no céu. Precisamos juntar os nossos pés. Precisamos entender que estamos na reta final. Jesus está voltando para buscar um povo santo. Muito cuidado. Nós precisamos ter cuidado para não cairmos naquilo que a igreja de Laodiceia caiu. Tem crente, irmão, eu sempre digo isso, não sei porquê. Tem crente, irmão, que a vida dele é tão boa que ele não anela a volta de Cristo. Isso já aí, irmão, já é um mau sinal. Porque o verdadeiro cristão, ele anela a volta do Jesus Cristo. Tem crente aí, irmãos, que não faz jejum. A vida dele está tão boa, a conta bancária está tão boa, que ele come picanha na segunda-feira, camarão na terça, lagosta na quarta e por assim em diante. Aí ele, quando olha para a geladeira, está muito abastecido. Rapaz, não vou jejuar hoje não, porque a mulher hoje fez aquela lasanha de qualidade. Me perdoa, Jesus. A vida dele é tão boa que ele não jejua mais, não busca mais. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Estamos vivendo dias difíceis e é preciso um despertar da igreja da atualidade. Não é de todo jeito. Meus irmãos, no versículo 23, 20, capítulo 3, diga eis, está muito fraco, diga assim, eis. Preste bem atenção. Presta bem atenção nesse versículo, nessa partezinha aí de início. Eis. Essa palavra, o que há de admirável na situação. Cristo, Senhor da igreja, está do lado de fora. Eis, preste bem atenção, eis que estou à porta e bato. Vocês já pararam para imaginar? Preste bem atenção. Jesus estava fora da igreja de Laodiceia. Isso é muito forte, meus irmãos. Eis que estou à porta e bato. Nós cristãos, né, pregamos muito para o descrente, assim, né? A gente pega o descrente. Contexto aqui, meu irmão, isso é palavra para crente, não é para descrente. Eis que estou à porta, eis,
Eis, eu estou aqui, ó, fora. Aleluia. Será que Deus, Ele está dentro de nós? Será que Deus está dentro de nós? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, amém? Quem é o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Levanta a mão, só quem é? Levanta a mão, se você não for, não tem problema. Presta bem atenção. De repente, nós não estamos na condição da igreja de Laodiceia, fora. Jesus está dentro. Mas será que Ele está em todos os cômodos? Presta bem atenção. Será que Jesus está em todos os cômodos? Será que Jesus, Ele pode chegar na sala, na nossa sala? Será que Jesus, Ele pode chegar lá na nossa cozinha? Eita, não pode chegar na cozinha, porque lá na cozinha eu estou de mal da minha irmã. Jesus não pode entrar. Ele chega até na sala, mas não pode. Eita, Ele não pode chegar no quarto, porque lá eu minto. Lá no quarto eu tenho algumas mentiras. E Jesus, Ele não pode, meu Deus, Ele não pode chegar lá, porque Ele vai ver a minha mentira. Jesus não pode chegar lá no meu banheiro, porque lá eu estou comprando e não estou pagando. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Será que Jesus, Ele pode andar em nossa casa por completo? Será que Jesus, Ele pode chegar e dizer assim: eu estou à porta? Aí você vai dizer assim: entra, Jesus. Não, meu filho, eu vou ficar aqui no terraço. Nada, Jesus, eu quero, entre na minha sala, Jesus. Jesus, entra no meu quarto, Jesus. Entra aqui no outro quarto, Jesus. Entra aqui na minha cozinha, Jesus. Vem para a minha área de serviço, Jesus. Vem para o meu sanitário, Jesus. Será que nós estamos, a casa está limpinha? Será? Nós precisamos entender que Jesus, Ele quer ocupar todo o espaço da nossa vida, amém, meus irmãos? Fiz aqui um simbolismo aqui, um simbolismo, ou seja, Jesus, Ele quer ocupar o teu lado em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos entender, ter muito cuidado mesmo. É por isso que Davi, no Salmo, ele diz: Senhor, sonda-me e vê se há algum caminho mau. Me ajuda, Senhor. Porque muitas vezes nós nos analisamos como aquele fariseu, né, e o publicano, né? Chegou dois, o publicano e o fariseu, o samaritano, né? Não me lembro agora, esqueci. Um diz assim: Senhor, eu faço isso, faço aquilo, se achando tal. E o outro batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós precisamos entender, meus irmãos,
que muitas vezes a nossa mente ela pode nos enganar. Os nossos paradigmas, os nossos conceitos pode nos fazer escorregar. O que vai nos fortalecer é a palavra de Deus. Essa palavra que é infalível, essa palavra que nos corrige, essas palavras que nos exorta, e essa palavra que nos leva para a vida eterna. Eis que nós possamos refletir, que o Espírito Santo de Deus ele possa estar trabalhando no nosso coração nessa noite. E se porventura alguém estiver em alguma falha, aí é onde entra a palavra de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado fiel e justo. Ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado.